Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver nesse mundo todo, porque hoje em dia a internet te leva até para o espaço. Imagina, se eu lá na estação espacial ouvindo esse nosso programa aqui, e ainda mais com um entrevistado que eu tenho, que demorei. O cara, ele fugiu de mim, ele vinha, eu não encontrava, era um negócio muito difícil, mas consegui. Uma pessoa única na ufologia, conhecida muito aqui em Brasília, conhecida no Brasil também, mas muito mais em Brasília, não por falta de merecimento, por falta realmente de passar a experiência dele para o resto do Brasil. Mas é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, que eu conheço há muito tempo, estivemos juntos em várias oportunidades, e eu gostaria de chamar para vocês aqui agora o meu querido amigo Wilson Geraldo. Fala, Wilson. Fala, Thiago. Como é que você tá? Tranquilo? Vamos lá, Tudo bem, meu amigo. Você exagerou aí nos elogios, mas muito obrigado. Tamo junto. São poucos, ainda perto do que todos que você merecem. Gente, o Wilson, para quem não sabe, vai estar na descrição do vídeo, mas o Wilson foi professor que está aposentado hoje, professor do GDF, está aposentado. Se eu estiver errado, depois você me corrige, Wilson. Participou foi um dos grandes pesquisadores ufológicos do grupo de estudos ufológicos da UNB, que ficava dentro, se não me engano, do diretório da parte de parapsicologia, do departamento parapsicologia da UNB. E lá dentro tinha um grupo que era fantástico. Eu participava das reuniões à noite, acho que era quinta-feira ou terça-feira, não me lembro. Mas era tão legal, teve até. A gente vai contar uns causos aqui dessas reuniões que são muito interessantes. E o Wilson, além de tudo, foi ele, juntamente com o pessoal do grupo de estudos ufológicos da UNB, investigou o caso do OVNI sobre a Papuda. Além disso, o Wilson tem muitas outras pesquisas, uma recente, inclusive, com o nosso grande amigo Sérgio, também, que é pesquisador e ufólogo, mas vou deixar o Wilson falar. Wilson, para começar tudo, você, na ufologia, como é que tudo começou? Então, você mencionou aí a Universidade de Brasília. Né? Na verdade, a Universidade de Brasília foi um estágio bastante adiantado já do envolvimento que eu tive com ufologia. E como tudo começou aqui nas Minas Gerais. Minas Gerais, década de 70, final da década de 70, quando eu avistei pela primeira vez um OVNI. Foi um fato marcante para mim. Naquele momento eu não dei muito valor, mas depois isso veio fazer uma diferença bastante significativa. Quando você mencionou o departamento de antropologia, departamento de parapsicologia, na verdade, a Universidade de Brasília ela tem uma estrutura, né, que congrega núcleos temáticos, né, no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. E na Universidade de Brasília, então, tem o núcleo de estudos de fenômenos paranormais. E o grupo de estudos ufológicos foi um grupo criado na época, já assim, falando um pouco do que você mencionou, foi criado especificamente para tratar do estudo do caso Papuda, né, que aconteceu em 11 de abril de 91. Então, foi um grupo criado especificamente para isso e fui designado para coordenar esse grupo. Eu, na época, era aluno de antropologia, né, na universidade. Então, participava também desse grupo e trabalhava na universidade na época. Foi uma aventura. Já que a gente já falou do caso Papuda, depois vai entrar. Vai ter alguns episódios das nossas reuniões lá no GUNB. Esse caso Papuda, conta pra gente o que aconteceu, o envolvimento de militares, o envolvimento da FAB e. Só o pessoal ter uma ideia, até hoje a gente ainda busca respostas, viu? É um caso interessante. Realmente, nós tivemos um tempo, né, distante da Papuda. Eu acho que a gente deveria voltar lá e retomar esse caso. Merece, inclusive, assim, um momento específico para a gente detalhar aquele relatório. Mas aconteceu que o tenente Damasceno, na época, ele era o responsável pela polícia, terceira companhia militar independente, né, terceira CPM Indy,
e funcionava no outro lugar. Hoje ela está mais acima lá da região da Papuda, mais próximo da pista, né? Era lá embaixo, perto do NCB, perto do CIR. E o tenente Damasceno presenciou um objeto lá em cima, né? Acima da companhia, e chamou os policiais para ver o que estava acontecendo, e todos viram. Ele teve contato com o Sindacta, falou com o operador de radar, puderam identificar movimentos do objeto, inclusive, desviar rotas de aviões, né, aviões de suas rotas, em função de que o objeto estava interferindo, né? E foi bastante interessante. Agora, nós nunca tivemos os áudios dessas conversas, né? Nunca tivemos os áudios dessas conversas. Tivemos documentações que nós enviamos, né, para o Sindacta, né? Tivemos isso que eu digo liberados depois no Arquivo Nacional, né? Mas, assim, nós nunca tivemos um acesso à documentação mesmo. Mas foram muitos policiais, foram mais de 20 policiais, só que o tenente Damasceno chamou um dia para testemunhar com ele. Os depoentes principais do caso Papuda foram o soldado Reinaldo e o tenente Damasceno, confirmados por todos os demais que estavam ali nas proximidades. E segundo o relato deles, como é que era a forma desse objeto? Ele ficou quanto tempo parado sob o presídio? Porque imagine, a gente teve, eu que sou carioca, no Rio de Janeiro, na década de 80, a gente teve a fuga do Escadinha. O Escadinha era o líder, na época, no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho. Ele fugiu de um presídio por helicóptero. Um helicóptero parou, sobrevoou o presídio, eles subiram uma escada, levaram ele, libertaram ele através de um helicóptero de um presídio no Rio. Imagina aqui em Brasília, num presídio de segurança máxima, um presídio federal, na Papuda, um objeto pairar em cima de um presídio. Como era a forma desse objeto, né? E quanto tempo ele ficou? Exatamente. Nós poderíamos preparar, inclusive, imagens para mostrar para as pessoas, mas é um objeto que ele ficou em 3 posições diferentes, né? Ele ficou numa primeira posição, foi para nordeste, se não me engano, para um outro extremo, e voltou para o meio desse movimento, e depois ele volta para a posição original. Então ele faz um movimento, né? Parte do ponto original, vai para um segundo ponto, volta para um terceiro, e depois ele volta para o primeiro ponto. Ele faz essa movimentação. Tenente Damasceno, e junto com as demais pessoas, relatam que havia mudança de cor. E tinha um determinado momento da manifestação do fenômeno em que ele ficava totalmente vermelho. Ele tinha um pulsar vermelho, né? Mas tinha outras cores, azul, amarelo, né? E isso ficou pairado, né, e fazendo essas movimentações, mas muito, eu diria assim, o tenente não acompanhou, as testemunhas não acompanharam o deslocamento do objeto, né? Ele como que desaparece num lugar e aparece em outro, né? Mas, inclusive, foi difícil para a gente, as testemunhas não relataram isso com muita clareza, se ele realmente tinha se deslocado ou se tinha desaparecido. E ficou assim, ainda hoje, uma incógnita, né? Mas a gente já viu outros casos, em que isso ocorre também, né? A gente pensa que movimentou, mas ou a velocidade é muito grande, ou ele realmente desmaterializa e materializa em outro lugar. É uma tecnologia sofisticadíssima para fazer esse tipo de violação, né, do sentido intuitivo que a gente, né, tem sobre a matéria, né, na relação com a matéria. Mas houve isso que a gente chama de deslocamentos, ficaram ali por volta de umas 3 horas de observação, de 7 e pouco da noite até lá para mais de 10 horas. Né? E o que eu achei mais interessante nesse caso que foi o seguinte: nós tivemos um desdobramento, né? Houve um desdobramento do caso. Houve um desdobramento no sentido de que, quando o tenente Damasceno chama a universidade, liga para a gente, dizendo que havia acontecido aquele fenômeno. Isso já tinha ido para os jornais.
Então a gente ele disse, pode olhar no jornal Correio Brasiliense que vocês vão ver. Isso foi, se eu não estou enganado, foi dia 14 de abril. A coisa tinha acontecido dia 11. A gente vai para os jornais, foi a primeira informação que a gente teve, e aí a gente liga para o tenente novamente, e ele aciona, se coloca totalmente à disposição, com carro, com todo o equipamento que fosse necessário, para a gente se deslocar para o local, para a gente fazer a investigação necessária, a documentação necessária, né, pós-ocorrência. A gente sabia que não teria condições de chegar a um resultado definitivo, a uma conclusão sobre o caso. Mas foi interessante porque a gente pôde conhecer melhor, a partir de uma interação com vários órgãos do Ministério da Aeronáutica, né, a gente pôde conhecer como era a reação daqueles organismos, né, do SINDACTA, do CNADR, do SECONSAE. O SECONSAE solta uma nota pública. No CONDABRA também responde ao nosso pedido, nossa carta de solicitação de informações. O CMADR também, que tinha emitido balão naquele dia, também responde. Mas as informações são contraditórias. Não havia uniformidade nas respostas. Ou seja, não havia, a nosso ver, uma coordenação, né, sobre esse assunto. Pelo menos não se manifestou, isso não foi manifesto, não foi percebido nas respostas que tivemos. Né? O que nós percebemos foi uma imensa contradição, e ora afirmando, ora negando, e afirmando, por exemplo, que era balão meteorológico, quando, na verdade, os dados relativos ao balão meteorológico não apontavam correspondência com o horário de observação, né, de início e término da observação. Só isso já questiona o CMADR. Né? Enfim, as documentações são contraditórias. Nós relatamos isso, né, obtivemos essa documentação, fizemos a correlação entre elas, fizemos a solicitação ao tenente Damasceno que desenhasse para a gente, ou que acompanhasse o desenhista. O desenhista que fez para a gente lá, Tiago, foi um contatado, inclusive, né, o Tadeu Alves, lembra dele? Ele ainda está aqui em Brasília, né? E ele é desenhista, um artista e tanto, cara. Ele acompanhou a gente na época e também acompanhou o Nestor Belima, que era do Departamento de Fisiologia ou Biologia da Universidade de Brasília, e acompanhou a gente também fazendo aquelas fotografias. Né? Então, o Tadeu faz os desenhos junto a partir do depoimento do tenente Damasceno, a partir do depoimento do soldado Reinaldo, né? Ele desenha e pede para eles assinarem aquele desenho, né, como depoimento, né, para testar o fato, né, ocorrido, para ilustrar o depoimento deles. E juntamos todo esse material e fechamos um relatório de mais de 50 páginas. Fizemos a avaliação do incidente também, baseado em recursos já disponíveis, elaborados por Carlos Alberto Reis, inclusive, que é um ufólogo antigo e muito experiente, interessante mesmo o instrumento que ele utiliza para definir credibilidade de testemunha. Então, a gente usa aqueles equipamentos, aqueles instrumentos, na verdade, formulários, né, que ele propõe ser respondido, né, pelo pesquisador. Na medida em que vai obtendo os dados, você vai respondendo aqueles dados sobre a testemunha. E ao final você tem um índice de credibilidade. Então, ao final, você tem que um relatório, né, juntando toda a documentação da relação com o Ministério da Aeronáutica, os depoimentos das testemunhas principais, com confirmação de outros policiais que estavam no dia, documentação dessa equipe que estava lá no dia também, comprovando que eles estavam presentes ali. E, posteriormente, nós tivemos também depois
depoimentos de outros agentes da Polícia Civil, que em trânsito na região também foram testemunhas de objetos. Então ficou bastante rico, né, o relatório do caso Papudo. Está disponível também no site ufológico.com.br. Vou botar na descrição do vídeo, vou colocar o site, porque realmente o relatório é fantástico. O relatório, gente, a UNB, para ter uma ideia, o grupo de estudo ufológico da UNB, foi a primeira vez que uma universidade federal investigou um caso ufológico. E eu acho que até hoje isso não aconteceu ainda. De um núcleo dentro da universidade, não estou falando de pessoas, professores de universidade ou alunos, estou falando de um núcleo dentro de uma universidade federal investigou um caso desse que é simplesmente fantástico. A gente está falando de algo que aconteceu em 1991. Não tinha drone, pessoal. Não existiam os drones que tem hoje. Não tinha drone. Não tinha. Não existe helicóptero que passe de um ponto para o outro. E o espaço aéreo do presídio, ele é restrito. Não pode passar qualquer coisa no espaço aéreo de um presídio federal de segurança máxima. Você não consegue se aproximar. Para você chegar ao presídio, por exemplo, para você chegar ao presídio, tem uma entrada e você, não sei quanto a distância, mas tem um caminho longo para chegar até o presídio. Ele não fica na beira da estrada. É longo o caminho, então é um lugar de segurança máxima. Mas esse caso a gente vai fazer a gente vai ter que conversar melhor, porque esse caso tem muitos detalhes e merece uma entrevista só sobre isso. Você, Wilson, é antropólogo, correto? Uhum. No seu pensamento, como antropólogo, a raça humana como, vamos dizer, dona do nosso planeta, estaria preparada para repartir esse planeta com outras raças? Bom, eu acho que essa é uma pergunta um bocado difícil, né? Mas vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho no que você está falando aí sobre a universidade, a importância do que aconteceu ali. Eu posso até fazer a minha consideração sobre essa questão aí, que possa vir a ser. Mas lá na Universidade de Brasília, o grupo de estudos ufológicos que foi criado lá, foi criado por causa de uma estrutura que é comum, com algumas diferenças, mas é comum na Universidade de Brasília, na USP e algumas outras universidades, que é a criação de um centro multidisciplinar de estudo e pesquisa. Esse centro multidisciplinar ou interdisciplinar, que caracteriza uma metodologia, uma forma de abordagem para determinados assuntos que não se enquadram dentro dos departamentos, né? E isso dá vamos dizer assim, uma vantagem à universidade, à instituição, né, como ponta, vamos dizer assim, nesses desafios que aparecem com temáticas novas, né, e que às vezes são deixadas de ser estudadas porque tem interfaces que não são contempladas dentro das especificidades, das especializações departamentais. Então, os núcleos temáticos dentro da estrutura universitária, né, a meu ver, representam um avanço. Como representou, infelizmente, o núcleo foi fechado, né, hoje eu nem sei como está esse processo lá, porque depois que eu fui para a Secretaria de Educação, eu deixei o ambiente universitário, então foi logo depois ele fechou. Foi solicitado pelo Departamento de Física, um professor do Departamento de Física, entrou com um pedido para que o núcleo fosse fechado. Em função de que questões como parapsicologia, como astrologia, como essas temáticas das paraciências, não tinham razão de ser no ambiente acadêmico. Então, ele tem toda uma justificativa. Esse processo é um processo também de domínio público, a gente pode buscar nos arquivos da universidade, se a gente quiser dar conhecimento público disso. Mas o fato é que houve também uma defesa, uma firme defesa da continuidade. Então, o que a gente nota da continuidade do núcleo, né? O que a gente nota com isso é que existe a comunidade acadêmica, ela é dividida em relação a essas questões. Existe um grupo que quer avançar, né, que quer que esses assuntos sejam estudados,
cientificamente, estejam dentro da academia, e existe um grupo que acha que isso deve ser proscrito, né? Então, é uma coisa bastante instigante o comportamento acadêmico diante dessas coisas, né? Agora, sua pergunta em relação a como é que as sociedades, que possíveis sociedades avançadas estejam dividindo o planeta, eu não sei se é o caso de falar sobre isso, mas vou citar para você o caso agora recente de Sobradinho, né, em que uma família visualiza às 16h45 da tarde um conjunto de mais de 50 objetos menores, pequenininhos no céu, e próximo dele um objeto um pouco maior, né, esses objetos se movimentando. Durante uns 10 minutos isso foi observado, com cores diferentes, com formações com esses pontinhos menores, né, se fazendo presente ali naquele conjunto de mais de 50 pontos ali, né, em distâncias diferentes, percorrendo, fazendo formações diferentes, né, em direções também diferentes. E quando um objeto maior que estava ao lado se aproxima do conjunto, o conjunto se desloca para cima, esse objeto fica um pouco abaixo, todo o conjunto se desloca para o céu, né? Se desloca no sentido como se estivesse afastando da atmosfera. E, inclusive, esse objeto maior também, finalmente, segue na mesma direção. Eu discutia com o Sérgio, né, conversava com o Sérgio, nós não temos condição de afirmar nada a respeito disso, né, apenas foi uma observação e nós atendemos a solicitação da testemunha, que é nosso dever, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas interessadas no assunto, né, enquanto pessoas que já viveram e foram já impactadas por esse tema, tanto pela temática quanto pela fenomenologia em si, né? A gente sabe como as pessoas sofrem, né, com essa inquietação que decorre do fenômeno. Então a gente foi atender. Mas o que estavam fazendo ali? Seria um processo de aprendizado deles? Né? Eu acredito sim, que toda manifestação ufológica, toda interação desse fenômeno conosco, que tem essas características inteligentes, portanto, a gente vai identificar isso como uma hipótese muito forte de que se trata de uma inteligência externa, ou seja, que não pertence ao nosso planeta, que tenha talvez uma origem de civilizações de outros planetas ou de outras dimensões, não sei como, a gente não tem elementos suficientes para dizer sobre a estrutura do universo nesse sentido, porque esses objetos, essa tecnologia que se apresenta assim, inteligentemente, violando leis naturais, que a gente, pela nossa ciência, sabe que aquilo não poderia acontecer, né? No entanto acontece, pessoas veem, né? Claro que temos limitações metodológicas assim, fantásticas também, né? Nós não podemos, por exemplo, repetir o fenômeno. Isso é uma limitação muito grande para um método científico, né? Mas, enfim, o que esse conjunto de objetos, aparentemente coordenados por um determinado outro objeto, que, segundo a testemunha, parecia uma ampulheta, ou duas formas um pouco maiores juntas, né? Portanto, destacada, como se fosse, vamos dizer, uma central de comando, né? O que comumente a gente chama também de nave-mãe, né? Enfim, estaria ali acontecendo uma operação bem coordenada, com um objetivo bem definido? Nós não sabemos nem vamos saber, mas é o que parece, é o que sugere, né, aquela movimentação. Eu, por exemplo, fico também inquieto perguntando se nós não temos já tecnologias que façam essas movimentações.
porque nós podemos fazer isso com drones, né? Nós podemos fazer movimentos inteligentes, portanto, regulares, formações com drones, né? Mas a essa altura, com essa quantidade, esse tamanho, porque pela altura, isso estava aproximadamente uns 2.000 pés, eu acho que assim, nós temos umas coisas, temos, como eu falei isso, temos dimensões aí, temos variáveis que faz a gente ficar, vamos dizer, é difícil de você dizer, pô, isso aqui é uma coisa muito grande, um pontinho daquela ali, daquela altura, não é uma coisinha pequenininha, né? Não é um simples drone. Se é um drone bastante grande, né? Àquela altura. E vários deles, né? E vários deles. Mais de 50, mais de 50 se movimentando daquele jeito de forma relativamente coordenada, né? Porque fazendo formações, ora se alinhando, ora se formando grupos. Que objetivo é esse? São civilizações, vamos pensar, vamos imaginar. Pensando que nós temos, então, civilizações acompanhando a nossa vida aqui, eles entram e saem a hora que querem, né? Entram e saem a hora que querem. Entram e fazem esse tipo de manobra, esse tipo de operação. Eu penso, né, que aí há um processo de interação para fins de aprendizagem, né? Inclusive, nessa conversa que estávamos tendo eu e Sérgio, ele também pensa da mesma forma. Isso deve ter um propósito, né? Um propósito de conhecer, isso numa hipótese muito, na melhor das hipóteses, né? A gente pode pensar nas piores hipóteses também, mas essas piores hipóteses a gente deixa para os casos outros casos. Nesse aí você não tem isso, né? Nesse aí você tem o quê? Uma entrada em cena, uma ação coordenada e uma retirada de cena. E é muito interessante porque as Forças Armadas dos países hoje já entendem que o fenômeno ele simplesmente deve ser ignorado, né? Ele não interfere no sistema de defesa, então ignore, deixe para lá, né? Tanto que a nossa testemunha principal lá, ela liga para o SINDAC e o SINDAC diz, não tem nada aí não está acontecendo nada. Tem nenhuma operação, não tem nada não. Entendeu? Então a pessoa fica assim, perdida. O que é isso, né? O que essa coisa está fazendo aqui? E o SINDAC não sabe nada a respeito, não pode dizer nada a respeito, então a pessoa fica realmente sem chão, né? É um aspecto muito, muito interessante, porque o Sindacta ele não diz nada, mas certamente ele se detecta alguma coisa, ele relata, ele reporta isso. O Sindacta, eu digo, os operadores, né, o pessoal dos radares, do controle de tráfego aéreo, eles relatam isso para os superiores, porque, né, algo incomum a gente tem que relatar de alguma forma no livro do dia lá, no logbook ou alguma outra forma. Você também como antropólogo, e aí eu vou só te dar uma cutucadinha só. Muito se fala, né, dos antigos astronautas, né, alienígenas do passado, de que o homem, de repente, do homem de Neandertal deu um pulo pro Homo sapiens sapiens ereto, inteligente, muito parecido com a gente, ainda mais nessa pandemia que todo mundo de barba. Um homem de Homo sapiens sapiens passaria aqui facilmente sem ninguém perceber. Na sua opinião, como antropólogo e pesquisador, e ufólogo, é plausível isso? Há esse salto, essa lacuna da evolução humana perdida ou não? Ou você acredita que não, essa lacuna existe, mas a gente logo vai encontrar o meio termo entre essas duas espécies? Eu acho que existe a hipótese é bastante razoável, embora a gente, cientificamente, a gente não tenha. Não, cientificamente. Aqui eu queria. É um ponto interessante, porque às vezes a gente vê a Erika von Däniken, né, e uma série de outros pesquisadores que têm elementos tão fascinantes, né, nas suas publicações, e realmente deixa a gente assim
bastante inquieto em relação a isso, né? Essa coisa dos Anunnakis, né? Dos Sumérios, das tábuas sumérias, dos Zacarias e Tim, e tantos outros. É de se pensar que a gente tenha tido realmente ao longo de milênios um acompanhamento, né? E em algum momento da nossa história a gente tenha sofrido uma intervenção, né? E a gente então percebe essas variações no processo evolutivo. E essas conexões, esse elo perdido, né, que a gente tanto provoca a nossa imaginação. Eu, pessoalmente, fico na expectativa de que, mais cedo ou mais tarde, a gente tenha uma interação mais profunda e venha conhecer isso de fora para dentro. Porque, ao que me parece, né, a partir das nossas organizações, pelo menos o que parece hoje, elas estão muito bem orquestradas para não oferecer respostas, e talvez não sejam porque elas não queiram, talvez sejam porque não podem, né? Porque imagina, se você tem um domínio tecnológico, uma capacidade de interferência e não interfere, ou interfere em momentos muito específicos, de forma muito cirúrgica, então, porque você pode fazer isso. E se você vai fazer isso respeitando regras, né? Essas sociedades estão aqui interferindo e respeitando regras, isso tem um objetivo. Então, nós estamos sendo conduzidos, né? Nós estamos sendo conduzidos para um determinado momento, num determinado momento, a gente ter essa interação então mais aberta e haver aí então uma revelação. É possível. Eu muito mais desejo do que tenho elementos para afirmar. Eu acho que é extremamente valiosa a colaboração do Zacarias, a colaboração do Eric von Däniken, dessas pessoas que fazem, né, que fazem a teoria do antigo astronauta, no sentido de nos provocar e provocar o ambiente acadêmico, porque o ambiente acadêmico hoje, infelizmente, ele respeita o Estado nacional que tem um poder de força, de imposição acerca da epistemologia, acerca do conhecimento. Então, há uma sociedade do controle. A sociedade, através das suas instituições, controla o saber no mundo. Infelizmente, né? A gente não tem uma abertura. Quando você vê uma iniciativa como essa da Universidade de Brasília, né, dos Centros de Estudos Avançados Multidisciplinares e tal, e de assim, por um acaso, lá dentro da universidade tinha um grupo de pessoas que gostavam de radiestesia, de parapsicologia, de ufologia, e se juntou num determinado momento e propôs a criação de um grupo. Ora, você já tinha uma estrutura pronta, né? Já tinha um centro de estudos avançados multidisciplinares. A temática é mais do que disciplinar, né? Mais do que multidisciplinar. Então, ficou difícil não aceitar a criação, né, dessa organização mínima interna. E nós tínhamos professores internos ali, internamente, que tinham interesse. Então, houve aí uma espécie de ruptura, né? Houve aí uma espécie de... as pessoas romperam com um padrão, que é excluir o assunto. Deixa para lá, isso não é assunto científico, isso é coisa... História que o povo conta, deixa isso para lá, que isso não tem sentido, isso não tem valor científico. Então, é coisa de religião. Né? Eu mesmo tive dificuldade, na hora de fazer minha dissertação final, de encontrar um orientador, porque não, deixa isso para lá, vamos fazer porque não desenvolve um outro tema. Não tem que desenvolver outro tema. O que você quer estudar é aquele assunto ali. Né? Então tem essas resistências, essas dificuldades. E nesse momento, né, naquela época, década de 80, foi em 86 que foi criado o CEAM, né? Então nós chegamos lá em 89 e já tinha essa estrutura para abrigar núcleos temáticos.
Então, de certa forma, o sistema acadêmico ofereceu uma oportunidade, né? Mas essa oportunidade, ela não se sustentou internamente por muito tempo. Nós ficamos ali uns 12 anos e trabalhando sem recursos, né? Fazendo reuniões, como você disse, reuniões interessantes, né? de discussão, de conversas, foram muito, muito valiosas. Houveram vários cursos de ufologia básica, cursos de parapsicologia, inclusive como módulo livre. O professor Joston dava oferecia essa disciplina de módulo livre. Então, foi uma experiência muito interessante, mas que a gente, de certa forma, sabia, estava percebendo claramente que a gente estava confrontando um sistema que não assimilava muito bem essas temáticas. A gente estava ali desconfortável, né? A gente estava porque não éramos aceitos. Como não somos até hoje essa temática na sociedade como um todo. Você vê que ainda tem muita resistência. A revista UFO, por exemplo, para sobreviver o tempo que sobrevive até hoje, é uma luta. Os grupos de estudos ufológicos, quantos deles, né, não surgem e se fecham, né, e param, né, suas atividades por dificuldades diversas, né? Tanto resistência, né? Às vezes o pesquisador tem resistência no âmbito da própria família, de seguir com uma investigação assim, e a sustentação econômica dessa ação, dessas ações, dessas atividades. Então, o sistema, vamos dizer, nosso modelo de desenvolvimento, ele não estimula, né, a gente estudar. É um assunto que não é viável economicamente, que não vai oferecer para o mercado de trabalho alguma vantagem, alguma inserção das pessoas no mercado de trabalho, coisa dessa natureza. É exatamente isso. Parece que o meio acadêmico tem medo de lidar com isso. Eu sempre falo que se eu fosse um cientista, como você é, um professor do meio, eu ia querer ser o primeiro a descobrir se a gente é visitado ou não por seres de outros planetas, de outras dimensões, do que quer que seja. Eu acho que isso aí, a pessoa que descobrir isso, ela ganha o prêmio Nobel de ciência por uns 10 anos seguidos. Porque vai ser a resposta para tudo mundo que a gente quer. Aí a gente falando... Oi, pode falar. Você veja que não é a vontade do cientista, não. Os cientistas, eu acredito, têm vontade, muita vontade de fazer isso. A questão é que é um conjunto, né? Não basta eu querer saber o que há por trás dos objetos voadores não identificados. Qual é a natureza deles? Qual é a procedência deles? Né? Eu até gostaria de saber, só que o outro lado não se quer deixar, né, perceber, não se quer deixar conhecer. Talvez aí esteja exatamente o maior problema, a maior dificuldade, o maior desafio, né? Porque nós temos que ter um processo interativo, temos que estar aberto para um processo interativo, né? E um processo interativo de mão dupla. Não tem jeito de ser de um lado só, não tem jeito de você simplesmente pegar o objeto, trazer ele para o laboratório e compartimentalizar ele, né? Dividir, partir, analisar, ver o que tem dentro, o que não tem, se é vida ou não é vida. Né? Não tem jeito de você fazer isso. Por quê? Porque ele é dono de uma vontade. Essa coisa tem uma inteligência. Essa coisa tem um controle das suas próprias ações. Então, não é o cientista terrestre, não é o mundo acadêmico terrestre, não é nem os governos do planeta Terra hoje que vão submetê-lo, porque ele está, seguindo essa hipótese, numa estrutura muito mais adiantada, e aí quando a gente fala adiantado em relação a quê, né? Porque essa questão do nosso modelo de desenvolvimento pode ser único. É o nosso modelo, é a nossa forma, os valores que nós temos enquanto modelo
aquilo que nós priorizamos no nosso desenvolvimento, para chamar de desenvolvimento inclusive, né, pode ser só nosso. Como é que você vai compatibilizar esse modelo com um modelo que você nem pode imaginar qual seria e que surgiu num outro lugar totalmente diferente, com natureza totalmente diferente? Quando se encontramos, se esses objetos, que a gente já percebe algo da natureza deles, que há algo inteligente aí nas ações. A gente percebe que existe uma reação inteligente. E essa reação inteligente se aproxima e se afasta. Né? Se aproxima e se afasta. Raramente se deixa pegar. Você tem um caso Roosevelt, tem um caso Varginha, mas mesmo assim você tem esses elementos questionadores da veracidade do fato e tal, ou seja, você não consegue uma coisa com uma evidência concreta, você não bate martelo, não tem como usar os nossas ferramentas, a ciência nossa, para poder chegar ali e dizer, de fato, isso é assim. Né? O que está acontecendo aqui é isso, isso e isso. Né? Não há isso, nós não temos esses elementos. Então, a gente cai num vazio, né? Tentar pegar e a coisa que você tenta pegar escapa. Por isso que eu acho que a interação, os desdobramentos dessas interações ao longo do tempo, elas deverão ser intencionais e elas não são também casuais. O que está acontecendo hoje é uma coisa que eu acho, né, só uma opinião pessoal, que faz parte de um plano maior de abordagem de uma civilização num contexto muito específico, num momento muito específico da sua história evolutiva. Aí eu te pergunto, Wilson, uma civilização ou várias civilizações? Quando me refiro à civilização terrestre, eu digo uma, né, mas as civilizações que nos abordam, aí é uma enormidade, porque a gente percebe pelas narrativas, pela forma, né, pela forma humanoide, como você mesmo sabe, né, e já investigou tanto isso, que há uma diversidade fantástica. Então, o nível, veja, poderemos ter então uma série de civilizações com modelos de desenvolvimento, todos eles confluindo para o nosso modelo. Mas isso é muita pretensão. Confluindo para o nosso modelo, por quê? É porque se há alguma civilização que tenha a intenção de interagir conosco, essa civilização ela tem que se aproximar do nosso entendimento, nosso modelo de entendimento. E nós também temos que fazer esse movimento, porque senão nunca haverá diálogo, nunca haverá interação. Haverá uma relação que não será de mão dupla. Nós não podemos tentar sempre querer pegar o rato, porque ele vai fugir, né? Nós temos que tentar dialogar com esse rato. E na sua opinião, como é que você desenha na sua cabeça esse momento do encontro? Eu não desenho esse encontro. Eu acho que ele já vem acontecendo há muito tempo. Não acho que haverá um encontro num dia específico, vai se marcar um encontro, não. Quando nos dermos conta, já estamos interagindo. É uma coisa que vai acontecendo, como já temos avançado muito. Né? Não é à toa que a ufologia hoje está aí dando respostas, de certa forma, porque o que é isso que você está fazendo aqui, né? O que são os sites, canais e tal. Nós estamos usando a internet, a tecnologia que vai sendo desenvolvida, para propagar uma informação que a gente traz dos mais diversos lugares. Você traz uma informação que acontece na região de Sobradinho às 4h30 da tarde, né, há alguns dias atrás, dia 28 de setembro último, e você traz informações, por exemplo, que aconteceu lá no interior de Minas Gerais,
sobre bolas de fogo inteligentes também que ocorrem por lá e que as pessoas estão interagindo com elas. Ora, a diferença é muito grande. Um objeto que está acontecendo no interior de Minas, e que é uma bola de fogo que levanta, que faz movimento, baixa, sobe, acompanha um lavrador durante um tempo, faz uma provocação muito grande na mente desse indivíduo, né, e depois desaparece. Isso está acontecendo naturalmente. Não é um processo tão grandioso, porque são centenas, milhares de casos acontecendo no mundo sem controle de ninguém. Nossa sociedade não está controlando. Essa coisa está aí, né? Ela pode entrar e sair, ela é capaz de entrar e sair sem tomar conhecimento do nosso sistema jurídico, do nosso sistema, né, de leis, de controle de espaço aéreo. Ela não precisa dos nossos recursos legais para entrar e sair. Não pede permissão, né, Wilson? Não pede permissão. E é isso, e eu acho que é isso que deixa os governos mais apreensivos de divulgar a verdade. Eu acho que passa por isso, passa por eles não terem como explicar à população e à sociedade o que está acontecendo. Se ele falar, não, estamos visitados por seres de outros planetas, ok. De que outros planetas? De que outras... Eles não têm essa resposta. Uhum. Não tem. Não haverá, então, a meu ver, um momento para esse contato. Ele vai estar acontecendo o tempo todo. Aí a gente pensa assim, não, será que vai ser esse ano? Será que vai ser o ano que vem? Não acho que seja uma boa a gente ficar pensando dessa maneira. E não vai ser que nem aquele filme A Chegada, que surgem naves de algum lugar, e aí param, e a gente vai se comunicar? Não. Acho que não, porque se bem que tem algumas ações que nós podemos fazer que pode até levar a isso. Exemplo, o que a Starlink está fazendo agora pode chamar a atenção de um determinado aspecto social, coletivo mais amplo, né, dessa região do espaço, e a gente ter que realmente dar alguma satisfação, ou interagir de uma maneira que essa relação apareça, né? O que a do Mark Zuckerberg, como chama aquele da Amazon, está fazendo também, a Blue, tem uma empresa chamada Blue Origin, parece Blue Origin, que é uma empresa... Bezos. Jack Bezos. A Blue Origin, ela está trabalhando com a criação de voos dentro da atmosfera, né? Quer trabalhar, então, usando toda a tecnologia que a gente tem hoje, para fazer para dar ao seu usuário, ao seu cliente, a sensação de voo espacial. Né? Ao passo que a Starlink já quer promover uma colonização em Marte, por exemplo. Para a Starlink promover uma colonização em Marte, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que desenvolver estufas para gerar alimentos, etc., desenvolver equipamento para viajar mais de 50 milhões de quilômetros, né, até Marte, que é uma situação que demora, né? É um negócio que hoje nós não chegamos aqui. Os mais velozes aviões nossos devem chegar a quantos quilômetros por hora? Não tem mais ou menos 800 km por hora, por aí. É uma coisa muito... O mais rápido, se eu não me engano, é o X-15. Ele deve chegar a mais de 7 mil, mais ou menos 7 mil km por hora. 7 mil quilômetros por hora? Isso, é mais ou menos 7.700 alguma coisa, por aí. Agora veja só, é uma velocidade para nós chegarmos até Marte vamos colocar aqui, nós não podemos levar um ano para chegar lá, é muito um ano, né? Mas aí essa velocidade aí, nós não vamos chegar lá nem 20 anos. Vamos levar aí talvez uns 30 anos para chegar, nem sei, tem que fazer esses cálculos aí, mas é muita coisa. Só me corrigindo, o 7 mil era um protótipo, tá?
Hoje, na categoria comercial, é o Tupolev a 2.878 km por hora. E no militar, é o SR-71 a 3.500. Então, quer dizer, o X-15, ele é o mais rápido, mas ele era um protótipo, né? Ele não é de caça, não é de comercial, ele é um protótipo. Então, pouco para um disco voador, por exemplo, de um objeto voador não identificado, que na década de 50 chegava a atingir 6.000 km por hora de um ponto a outro, os radares determinando isso, a gente ainda está longe, né? Muito longe. E para a gente percorrer uma distância daqui para a Lua é uma coisa, daqui para Marte é bem outra, né? Exatamente. Meu amigo, Então, pode falar, termina. só essas duas empresas que a gente está falando aqui, que elas estão fazendo esse desenvolvimento, né? É o nosso lado fazendo o seu esforço para romper a casca do ovo aí, né? Vamos dizer que a gente consiga gerar um impacto qualquer, né, nessa interação, ou seja, fazer com que essa interação, fazer com que haja uma resposta do lado de lá às nossas ações. No entanto, existe alguma preocupação que a gente não está tendo e que eu não sei se nós teríamos que ter imediatamente, mas acredito que em algum momento nós vamos ter que ter. Que é o seguinte, o nosso modelo de desenvolvimento, ele é um modelo controlador do outro. Nós tendemos a expansão, nosso modelo é um modelo de expansão de mercado. Nós queremos produzir para o consumo das massas, né? E nós temos um modelo concentrador de capital, tal que coloca nas mãos das grandes empresas um capital fantástico e diminui o poder do Estado ou faz com que o Estado seja utilizado em favor desses grandes projetos. Fazendo investimentos, inclusive, que favorecem essas grandes empresas. Os investimentos que são feitos hoje, né, todas as grandes tecnologias que nós temos, tem investimento de universidades estatais e de institutos federais em vários países do mundo. Não é só o mercado privado, a empresa privada que produz, ela tem a parceria do Estado para fazer investimento. Depois que faz o investimento, tem uma parceria público-privada ou isso é transferido a preços mais razoáveis para que a empresa possa ter lucro. Ou seja, ela volta a concentrar, de qualquer forma, com a ajuda do Estado. E o povo, a maioria da população, não tem controle sobre isso. Qual é a ética desses grandes bilionários que estão fazendo esses investimentos? Nós temos capacidade de dizer, nós temos a possibilidade de dizer se eles são pessoas que estão pensando na maioria do povo da Terra, são próximo aí de mais de 7 bilhões de pessoas, e aí alguns poucos, mas os 200 bilionários estão fazendo toda essa movimentação. Então, é algo questionador o nosso modelo de desenvolvimento, né, que caminhos estamos seguindo, até onde vamos. Nós vivemos hoje considerando as ações destas grandes empresas, vivemos a mesma perspectiva de 500 anos atrás, de expansão a partir de um processo de colonização. Percebe? Nós estamos agora, não temos mais continentes a colonizar, né, terras virgens no planeta, né, vamos colonizar outro planeta. Então, todos os esforços estão nesse sentido. E nós estamos aceitando isso numa boa, sem preocupação. E se esses indivíduos que estão à frente desse poderio tão grande, né, com essa capacidade de fazer aeronaves, de construir embarcações para navegar espaço afora, se eles conseguirem fazer isso com esse mesmo critério, quem puder pagar vai, né? Está dentro. Como é que fica os outros bilhões de pessoas que ficarão aqui? Como é que ficam? Ficam numa terra sustentável?
ficam com saúde, bem, né? Ou a terra vai virar uma terra arrasada para que esses grandes empreendimentos deem certo para algumas poucas pessoas. É verdade, é verdade. É um questionamento que a gente tem que ficar. Parece muito o filme 2012. Tem aquela arca, várias arcas, e só quem tem muito dinheiro entra, o resto da população que se vire. Exatamente. Né? Meu querido, para a gente terminar aqui, eu prometi, a gente vai falar. Vou contar. As nossas reuniões que aconteciam era toda quinta? Era toda quinta ou terça? Acontecia dias diferentes. Era à noite, né? Era uma noite. Depois que todo mundo trabalhava, a gente fazia as coisas no horário que a gente tinha, todo mundo tinha seu trabalho, né? Isso. E havia um momento em que a gente dedicava para essa questão. Ou seja, continuava, mesmo dentro da universidade, continuava um hobby, continuava uma hora extra, né? Exatamente. Ninguém ganhava, pelo contrário, tirava do bolso para poder bancar. Várias vezes. Aí você vai contar uma historinha que a gente teve um espião lá dentro. Você lembra disso? Eu ouvi uma conversa assim. Né? Você lembra? Conta aí. Eu não acho que bateu. Não acho que tinha um espião lá, não. Também não tem detalhes dessa história, porque como eu não acreditei nela, eu também não entrei muito. Mas tinha... Eu acho que a pessoa era uma pessoa que aí... Não sei se... Não tive mais contato com ela. Mas se é no mesmo caso que que você está falando. Né, que era uma pessoa do Serviço de Investigação, Serviço Nacional de Investigação. Isso mesmo. Né, que participou de umas reuniões com a gente lá durante um tempo, depois não apareceu mais, né? Fazia um monte de perguntas para a gente, né? É verdade. Mas eu acredito que ele era uma pessoa interessada em ufologia. Eu prefiro acreditar assim, sabe? É uma pessoa interessada, o grupo é aberto, então entra quem quer, né? As pessoas eram bem-vindas. E a gente fazia a nossa conversa, nossa reflexão ali, e falava dos projetos e tal. E era essa a nossa função. Acho que aquela história do grupo, dentro da universidade, ele continua tendo a mesma função dos grupos civis, né? Que era acolher as pessoas que tinham seus testemunhos. Né? Era muito legal, era muito legal. Meu amigo, estamos terminando aqui nossa entrevista. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, seu tempo. Agora você está voltando a ser mais mineiro do que brasileiro, porque você agora está lá para os cantos de Minas, investigando lá a casuística mineira. Volta e me aparece um caso em Brasília e você vem investigar. Eu queria te agradecer muito. Você tem um tempinho aí para falar mais uma coisa e se despedir do pessoal. Tá certo. Mas eu é que agradeço a oportunidade. E lá em Minas tem uma série de relatos interessantes e eu estou juntando eles. Eu vou depois divulgar para todos nós. E é isso, né, Tiago? Acho que nós somos, assim, o nosso trabalho é um trabalho de compartilhamento constante, né? Porque continua sendo a mesma velha história, né, de meio que marginal, né? Nós continuamos, infelizmente, né? A gente não tem um estudo acadêmico da temática. Né? E eu não acredito também que nós vamos nos tornar uma ciência, digo a ufologia. A ufologia vai se tornar uma ciência. Então, a gente tem que também continuar fazendo o que a gente sempre fez, que é trabalhar, de certa forma, pressionando as instituições para que elas possam canalizar os recursos necessários, né? São os recursos do contribuinte, o contribuinte merece respostas, as instituições estão aí para isso, né? Para oferecer respostas, e não tem que ser essa coisa utilitarista, né? Que se não for para produzir, para atender o mercado de trabalho, se não for para, né? Não tem seu valor sim, né? Nós nos inquietamos, nós nos questionamos sobre a natureza, nossa própria natureza, quando a gente faz um questionamento sobre a natureza desse outro, desse suposto outro, a gente coloca nesses termos, mas a gente sabe que as características do fenômeno são bastante inteligentes e nos desafia
a própria inteligência, né? A pensar sobre ela. Então, o desafio está posto já há bastante tempo pelos pioneiros, né? Eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso e torcer para que a juventude mais recente, a juventude que está aí chegando agora, que ela abrace isso e que transforme as instituições acadêmicas, né, em instituições que possam fomentar as pesquisas em torno dessa temática, né? Convencendo o Estado, né, convencendo as organizações a criarem estrutura, né, criarem fontes de recursos destinados a isso, né? É verdade. Então é isso, pessoal. Gostaria muito de agradecer a todos por ocuparem a entrevista. Aqui embaixo na descrição vai ter o site do Wilson, que é muito bom. É um blog sobre ufologia muito bom, muito pé no chão, com um tom assim, científico, mas muito, muito fácil de entendimento. Eu recomendo demais. Vou deixar aqui no descritivo. E quem gostou, deixa aí seu like. Compartilhe esse vídeo com seus colegas. E mais uma vez, Wilson, meu querido, obrigado. Espero essa pandemia acabar. Ou então, quando tiver um caso aqui por perto, me chame para se encontrar e poder investigar juntos mais um caso. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Obrigado a todos. Até logo, pessoal.